Você sabia que dor de cabeça pode ser um problema muito sério? E é um problema muito comum. De 17 a 20% da população global já experimentou dor de cabeça pelo menos uma vez na vida. E existem aí mais de 300 tipos de dor de cabeça hoje classificadas, porque começou a surgir um interesse muito grande, tanto da área da saúde, como também dos próprios empresários, trabalhadores que precisam ter uma vida produtiva, né, frente a um problema que é tão comum, tão abrangente, acomete tantas pessoas. E pode ser sério, pode ser um sinal muito sério. Só que eu tenho uma boa notícia para vocês. 80% dessas dores de cabeça, elas podem ser resolvidas com métodos naturais, sem precisar de remédio. A gente tem a cefaleia tensional, a gente vai falar no vídeo sobre os tipos, né? As enxaquecas muitas vezes não tem um problema grave associado. O maior problema é a dor, quer dizer, não traz risco à vida, mas é um incômodo que atrapalha muito a qualidade de vida, só que não põe em risco à vida. Nesse vídeo, eu quero falar com vocês das pouquíssimas situações em que a dor de cabeça pode representar um perigo, sim, e você precisa de um tratamento especializado. Então, é o mínimo de casos, mas eles existem. A dor de cabeça, a mais comum, na verdade, ela geralmente começa com pequenos sinais, né? Eu falo muito nos vídeos, igual uma criança que pede água, né? Primeiro ela pede, depois ela fala alto, depois ela grita, depois ela começa a gritar, fazer birra, se jogar no chão, né? Assim é a dor crônica de cabeça. Geralmente tem um problema que pode ser causado pelo estresse, né? Uma alteração de percepção visual dos órgãos dos sentidos, uma alteração de receptores auditivos ou olfativos, ou a própria alimentação. Quer dizer, não trazem risco de vida, né? Mas trazem uma diminuição da qualidade de vida. As dores que precisam uma atenção urgente, que precisam não só de medicamentos, mas de um atendimento, às vezes de urgência, elas geralmente têm um início súbito, sem avisar, né? Então, quando aquela dor vem subitamente, você provavelmente vai precisar dar uma atenção maior e procurar um atendimento, um especialista médico para fazer exames, ver se tem alguma alteração importante, como um aneurisma, por exemplo. Um aneurisma é seríssimo, pode trazer o paciente a um óbito, tá? Um outro problema, quando tem histórico de quedas, bateu a cabeça, associado com dor de cabeça. É muito importante procurar um serviço de emergência. Você vai precisar de um exame de imagem para identificar qualquer risco à sua saúde. Se você tem febre associado à dor de cabeça, pode ser uma infecção no sistema nervoso central. A gente tem um vídeo falando que cérebro não dói, né? Mas quando a gente tem uma infecção, a gente muitas vezes tem um aumento de volume, né? Por conta do próprio acúmulo ali de pus em algumas regiões, como os seios da face, que não melhoram. A minha mãe foi um exemplo disso. Ela tinha uma dor no olho muito forte, que não melhorava com medicação, né?
pela descrição da dor, ela parecia o que a gente chama de cefaleia em salvas, associada aí ao nervo trigêmeo. Então, técnicas naturais podem ajudar, mas se tiver uma infecção associada, não vai resolver. Então, precisa de um olhar de um especialista. Muitas vezes precisa de remédio, às vezes cirurgias. Quando você tem dor de cabeça com alteração de movimento, às vezes vem a dor de cabeça e você sente que a sua perna, uma das pernas ou um dos braços, parece que está estranho, parece que você não está conseguindo coordenar muito o movimento, não consegue ficar em pé com simetria. Às vezes a fala começa a ficar difícil, ou às vezes você planeja falar e a fala não sai. Isso pode ser um sinal de acidente vascular encefálico, um vaso no cérebro que se rompe, ou que o isquêmico, né, que tem a diminuição, às vezes, né, para em alguns microvasos a passagem de sangue para áreas importantes do cérebro. Então, com alteração de movimento, precisa procurar emergência, precisa procurar um especialista. Só uma respiração, só exercício não vai resolver. Nesses casos, tem que buscar o serviço de emergência. Crianças e idosos precisam investigar, tá? Principalmente crianças. Se bem que agora, principalmente com a pandemia, as crianças têm tido uma incidência de dor de cabeça mais elevada, porque começaram a ficar mais em telas, mais em celulares, aumentou absurdamente o nível de estresse, diminuiu muito o contato com outras crianças, que esse é um dos principais motivos aí para diminuir o estresse. Contato com a natureza, brincar, né? Se movimentar. Então, o estresse tem sido muitas vezes uma causa que aumentou muito a incidência aí de dor de cabeça em crianças, tá? Se for só o estresse, ok, mas precisa investigar, porque até pouco tempo dor de cabeça em criança não é comum, tá? Se for uma condição de estresse na infância, é muito tranquilo a gente fazer essa abordagem, que muitas vezes essa abordagem precisa ir numa abordagem inclusive com a família, com os pais, quem convive com essa criança. Essa criança está sendo só a ponta aí do iceberg de um problema que precisa ser olhado, tá? Então isso é um assunto aí para psicologia, né? O pessoal da comportamental, mas como a criança chega pra gente na dor de cabeça, é um ponto, precisa olhar para essa criança, tá? O idoso, então, o idoso que se queixa de dor de cabeça precisa ser investigado, né? A incidência de aneurismas é grande também, né? Então, muitas vezes uma tomografia, uma ressonância para identificar se tem alguma alteração estrutural importante, exames hormonais, né? Então, várias questões. A gente fala muito de alívio natural da dor de cabeça, que conta aí com a solução e o alívio, né, da grande maioria dos casos de dor de cabeça. Mas existem alguns casos que são minoria, que precisa sim de um atendimento, muitas vezes de urgência. Então esse vídeo ele traz aí essas informações que, se surgirem qualquer uma dessas situações, procurem um serviço de urgência. Mas o mais importante disso tudo, estar atento ao seu corpo. A dor de cabeça é só uma informação. Vocês viram? A gente falou de alteração de movimento, de observar como que estão os seus pensamentos aí, como está a sua reação frente ao outro, né? Se você não dorme, se você tem insônia, você vai ficar mais irritado,
você vai ficar mais agressivo. Se for ver lá, seu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, está altíssimo, né? Então, olhar aí como está seu sono, como está a relação com as pessoas. É um olhar do todo, das relações, do seu corpo, né? Um olhar em tudo, né? A dor de cabeça, ela traz aí, na verdade, qualquer dor, qualquer doença, é sempre um caminho aí, um convite para uma mudança, sempre positiva para você, tá bom? Então, anotem aí essas características de dor de cabeça e qualquer um desses sinais, procurem sim um serviço de urgência e o seu médico de confiança, seu neurologista, principalmente, tá bom? Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Fica aqui com a gente que a gente vai estar sempre trazendo conteúdos para vocês, para ajudar aí nesse tema relacionado aí à dor de cabeça, tá bom? Um beijo no coração e fiquem bem.